Em um entrelaçar de sombras e enigmas, adentramos no universo misterioso de Ray Omar Rivera, nascido com um anseio de transformar sonhos em imagens cinematográficas. Sua busca pelo sucesso o conduziu a uma trama obscura. O sul da Califórnia viu Ray e Allison, sua esposa, rumarem para Baltimore, onde o roteirista se tornaria redator financeiro por circunstâncias intrigantes. No crepúsculo do dia 16 de maio de 2006, a vida de Ray toma um rumo inesperado. Seu corpo é encontrado em circunstâncias inexplicáveis. Lança, então, a polícia uma investigação e familiares entram em uma jornada através de teorias e reviravoltas. No corpo de Ray, lesões estranhas, conexões com a maçonaria e o obscuro mundo financeiro desvendam um labirinto que desafia a lógica. A narrativa de Ray Rivera é uma sombra que se estende além do visível, aguardando para ser decifrada. O que se esconde então nas entrelinhas dessa história intrigante? Ray Omar Rivera nasceu em 10 de junho de 1973, filho de Angel e Maria Rivera. Ele tinha dois irmãos, Angel Jr. e Helena. Ray se casou com Allison e moravam no sul da Califórnia. Seu maior sonho era ser roteirista e diretor de cinema. No ano de 2004, ele não estava tendo sucesso em escrever roteiros, então decidiu pedir ajuda a um amigo que morava em Baltimore, Porter Stansberry. Ele era amigo de Ray desde o colégio e tinha uma empresa chamada Stansberry Associates, onde escrevia sobre investimentos. Porter sempre insistiu para que Ray escrevesse para ele, e mesmo não sabendo muito sobre finanças, o mesmo aceitou o emprego de redator financeiro. Então Ray e Allison se mudaram para Baltimore em dezembro de 2004, planejando ficar apenas 2 anos na cidade. No dia 16 de maio de 2006, Allison precisou viajar a trabalho. Ela saiu de casa pela manhã e, por volta das 7 horas da noite, telefonou para Ray, que não atendeu a ligação. Então, ela decidiu ligar para Cláudia, uma amiga que estava hospedada em sua casa. Cláudia atendeu e contou que por volta das 6h30 da noite, o telefone tocou. Ray atendeu e saiu correndo. Ela o procurou na casa, porém, ainda não havia retornado. Na manhã seguinte, Cláudia ligou para Allison e avisou que Ray ainda não tinha chegado em casa. Allison então contatou a família de Ray para perguntar se eles haviam falado com ele, e todos estranharam o sumiço. Quando a mulher chegou em casa, notou que o carro do marido não estava lá. Na cozinha havia um refrigerante aberto, um pacote de batatas fritas e o aparelho ortodôntico de Ray. Pouco tempo depois, familiares e amigos chegaram a Baltimore e iniciaram as buscas por conta própria. Eles ligaram para hospitais, colocaram panfletos e perguntaram se alguém tinha visto Ray em cafeterias e restaurantes. Porter chegou a oferecer uma recompensa de $1.000 por notícias de Ray. Foi ele quem contatou a polícia e a mídia, e assim o caso ganhou um pouco mais de atenção. No entanto, tudo ainda permanecia um mistério, pois nenhum dinheiro havia sido sacado da conta de Ray e seu cartão não havia sido utilizado. Passadas 48 horas do desaparecimento, a polícia finalmente iniciou oficialmente as buscas. Após 6 dias, os pais de Allison estavam procurando pelo carro de Ray e o encontraram em um estacionamento no centro de Baltimore. Junto do carro havia um ticket e, segundo o vigia do estacionamento, o carro já estava no local quando ele chegou, na manhã do dia 17. Ali, próximo desse estacionamento, estava o edifício Belvedere, e também era próximo do prédio onde funcionava a Stansberry. Logo, não era incomum que Ray fosse para aquele local. Além disso, não havia sinais de que o carro tinha sido roubado, então as buscas se intensificaram. No dia 24 de maio, alguns colegas de Ray subiram em um edifício garagem que ficava ao lado do Belvedere. Do último andar, eles avistaram o que parecia ser um buraco em um telhado mais baixo e perto havia um par de chinelos. Diante disso, imediatamente chamaram a polícia. Ao abrirem a porta, logo viram um corpo de bruços no chão.
O corpo estava em avançado estágio de decomposição e a polícia confirmou que era Ray Rivera. Assim, iniciou-se a investigação para determinar a causa da morte. A autópsia constatou que ele tinha 3 costelas fraturadas, perfurações nos pulmões, lacerações, traumatismo craniano, fratura na mandíbula e na tíbia. Por conta disso, concluíram que Ray havia caído de um local muito alto e atravessou aquele telhado. Mas era preciso determinar de onde Ray havia caído. Então, logo surgiram algumas teorias. A primeira constava que ele tinha caído do telhado do Belvedere, porém, o local ficava a 14 metros desse telhado, o que tornava humanamente impossível que ele caísse naquele exato local. Outro fator é que Ray precisaria ter acesso às chaves dos funcionários para chegar até o telhado. Os investigadores olharam as câmeras de segurança à procura dele. No entanto, não havia imagens de Ray e a câmera do telhado estava desligada. A segunda teoria era de que ele teria caído do edifício garagem. No entanto, a altura entre o edifício e o telhado era de apenas 6 metros, e as lesões de Ray eram inconsistentes com a queda dessa altura. A terceira teoria acreditava que ele havia caído do 12º andar. No 12º andar do Belvedere havia um parapeito, e de lá seria possível pular e cair exatamente onde estava o buraco. Porém, para acessar esse local, era preciso entrar no apartamento de alguém. Além disso, as janelas não abriam totalmente, o que tornava muito difícil um homem adulto passar pela brecha. Durante as investigações, os detetives encontraram o celular e os óculos de Ray, ainda em perfeito estado, o que era estranho, visto que ele tinha caído de uma certa altura e esses objetos permaneceram intactos. Eles então começaram a achar que aqueles objetos foram plantados por alguém. O caso continuava sem solução e logo surgiram teorias sobre o que teria ocorrido com Ray. A primeira foi levantada pela polícia, que acreditava que o homem havia cometido suicídio. A família alegou que ele não tinha depressão e não usava drogas, fato esse confirmado no exame toxicológico. A segunda teoria é de que Ray estaria envolvido em uma espécie de jogo com membros da maçonaria, pois alguns dias após a sua morte, Ellison encontrou uma carta presa atrás do computador de Ray e, segundo a polícia, não era uma nota de suicídio. Nessa carta haviam vários nomes de pessoas, enigmas e frases que estavam ligadas à maçonaria. Segundo Ellison, ele costumava estudar sociedades secretas. Por conta disso, muitos pensaram que ele poderia ter sido morto por algum membro da maçonaria. Fato, obviamente, que nunca foi investigado. A última teoria envolve diretamente o trabalho de Ray na Stansberry. Ele foi contratado para escrever sobre ações que deveriam ser compradas e que trariam um maior lucro a longo prazo. Mas essas ações quase nunca geravam o lucro prometido. A Stansberry já havia sido investigada por fraude e falsa informação após indicarem um investimento em uma empresa russa que explorava urânio. Essas ações não renderam o prometido e os investidores reclamaram. Por isso, a Stansberry foi investigada e multada em $1,5 milhão. Alguns dias antes do desaparecimento de Ray, o alarme de sua casa disparou 2 vezes. Nessa ocasião, Ray ficou extremamente assustado e com medo de alguma coisa. Após a sua morte, a família passou a acreditar que ele havia sido morto por um de seus leitores insatisfeitos. Outro fato que endossa essa teoria é que no momento em que o corpo de Ray foi localizado, a Stansberry entrou com uma liminar que proibia qualquer funcionário de falar com a polícia. Muitas pessoas acreditam que Porter está envolvido com a morte dele, seja direta ou indiretamente. Mas o caso permanece sem solução até os dias de hoje. A polícia encerrou parcialmente a investigação como um provável suicídio, porém, no atestado de óbito consta a morte como indeterminada, o que impossibilita que o caso seja oficialmente encerrado. A história do misterioso desaparecimento e morte de Ray Rivera foi contada em um dos episódios do documentário Unsolved Mysteries, um reboot produzido pela Netflix e exibido desde 2019. Na série,
Todas as teorias e possibilidades do caso são exploradas detalhadamente. Mas é isso. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!